Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje nós vamos falar com o consultor Ademiro Vian, que já está conosco direto aqui de São Paulo, para traçar, fazer um raio-x do que acontece ou que pode acontecer em 2025 no agronegócio brasileiro, principalmente com essa disparada do dólar, com essa questão voltada à alta da taxa de juros, os problemas fiscais que a gente tem acompanhado nesse ano de 2024. Ademiro Vian, muito obrigado pela tua participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer é meu, Braga. Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é todo nosso. E eu começo perguntando exatamente sobre essa questão de o que esperar, o que o agricultor pode esperar, né, de 2025, o que deve ser observado, principalmente na hora da negociação, do crédito, da sobrevivência do produtor em 2025. Bom, vamos lá. O produtor em 2025 ele vai estar num cenário que já vivenciou antes. A agricultura é resiliente, já passou por todos os percalços que possa imaginar. Mas eu vou destacar aqui 5 pontos que o produtor precisa estar bem atento em 2025. Depois podemos falar de um sexto ponto que ele é fundamental, que é a taxa de inadimplência. Mas em 25, primeiro ponto que os agricultores têm que tomar muito cuidado é a análise de mercado e expectativa de preço. E aqui dentro desse tópico ele tem que analisar bem a previsão da demanda, os preços futuros e o câmbio, né? Então, neste ponto, análise de mercado e expectativa de preços é muito importante ele olhar para onde está indo o preço e o câmbio, tá? Depois, no segundo ponto, Braga. Aliás, antes, Ademiro, deixa eu só até te interromper. Bom, o produtor ele vai ficar analisando, vai prestar atenção ao movimento do mercado, mas ele não pode simplesmente ficar parado, né? É algo que ele tem que se conscientizar de que o movimento do mercado continua, mas ele tem que se precaver também, né? Nesse item número um. Primeiro que ele tem que entender que ele é um empresário. Ele está tocando uma empresa rural, então ele tem que ter esse conceito de empresário rural, né? Então é isso que eu estou chamando a atenção. Você, como empresário rural, tem que primeiro fazer uma análise de mercado e das expectativas de preço. Por quê? Porque com esta análise, já mesmo que seja mais simples possível, ele tem que ir para o segundo ponto, que é o planejamento financeiro. E dentro do planejamento financeiro, ele vai deparar com uma coisa que se chama custo de produção, né? E a outra coisa, as fontes de financiamento. E um terceiro, a rentabilidade esperada. Então, quando ele olhou para o mercado, ele viu a expectativa de preço, tudo, ele já está entendendo como é que ele vai planejar o financeiro dele. E aí ele vai para o custo de produção. Meu custo de produção baixou, subiu, como é que eu vou conduzir esse custo de produção? Mão de obra, defensivos agrícolas, fertilizantes, que ele já deve ter comprado, ou comprado parte, já negociado, etc., num dólar diferente do que está hoje, né? E aí ele vai para a linha de financiamento. Que banco ele vai buscar esse financiamento? Que taxa de juros? Muito cuidado para ir numa taxa de juros de mercado, CPEs, FDICs, essas coisas. Muito cuidado para não entrar nessas linhas de crédito, taxas de mercado. Então, financiamento, basicamente, o que os bancos estão disponibilizando. Pronamp, crédito rural, olhando para esse ângulo, com taxas de juros fixas, preferencialmente. E a rentabilidade que ele está esperando, né? Então, se ele olhar análise de mercado, expectativa de preço e fazer esse planejamento financeiro, ele vai para o terceiro ponto, que é muito importante. Esse terceiro ponto, Braga, ele veio para ficar, que é o planejamento agronômico e tecnológico. E a gente explica. Tecnologias de manejo do solo. Por que tecnologia de manejo do solo, né? E práticas sustentáveis. Por que ele tem que tomar cuidado com práticas sustentáveis? E prevenção a riscos climáticos. Por quê? Porque o Banco Central, o governo, ele vem adotando medidas cada vez mais rígidas na concessão de crédito rural. Para aquela pessoa que tem problemas com o IBAMA, que não tem o CAR, que tudo isso aí tem que estar entrando agora na análise de crédito, tá? E tem o ponto 4, que é talvez o mais importante de todos, política agrícola e incentivos governamentais. Vamos lá, ele tem que estar atento a esse ponto, porque isso aqui tudo amarra com os anteriores. Ele vai olhar os incentivos fiscais e subsídios. O que eu estou falando de incentivos fiscais e subsídios? Estou falando de que se ele tiver uma boa prática de condução da lavoura sustentável,
ele pode ter até 1 ponto percentual de redução na taxa de juros. Então, veja, é o que eu falei anteriormente, prática sustentável. Ele tem que ter a boa prática sustentável, porque isso vai para o cadastro dele no banco, e os bancos vão passar a analisar esse ponto. E o cidadão, e ter boas práticas de sustentabilidade, ele pode ter até 0,5 ponto percentual de desconto na taxa de juros. Depois, se ele passar, aplicar outras medidas, por exemplo, insumos, bioinsumos, ele pode ainda ter mais 0,5%. Então, subsídios do governo. E seguro agrícola dentro do subsídio também, tá? Porque a política agrícola, ela dá os subsídios para o produtor de várias formas, na taxa de juros e no seguro. Então, no seguro também. Então, ele tem que estar muito atento, incentivos fiscais, subsídios e seguro. Tá? E um quinto, para arrematar, é mercado global. É claro, ele só vai estar atento olhando porque essas potências mundiais, aí, China, Estados Unidos, elas vão, com o novo governo americano, provavelmente vamos ter algum impacto na comercialização, ou seja, na exportação de produtos. E essa exportação, ela vai atingir o preço. Então, só estar atento a isso. E eu estou dizendo atento a isso é o quê? Se ele tiver uma boa remuneração, se ele já está atingindo aquela expectativa de remuneração dele, então ele pode prefixar, ele já pode fixar a venda agora da safra, né? Então, eu estou falando com esse tema, olhando para a comercialização. Que momento eu devo comercializar? Olhando para as grandes potências. Bom, se vai taxar, provavelmente vamos ter algum problema de exportação, então, para ele se municiar de informações, para ele fazer a comercialização parcial ou total da safra dele. Eu acho que esses são os pontos, assim, para 2025, que os produtores devem... É claro que eu estou falando no nível de produtor, Ademiro, mas você está falando só para grandes produtores. Não. Então, vamos lá. Para o pequeno produtor, ele tem que olhar para 2 pontos. Custo e financiamento. Tá? O pequeno. O grande e médio tem que olhar para tudo isso que eu acabei de falar. E essa questão toda, né, até no item 2 que você falou do planejamento financeiro, recorrer a qualquer tipo de empréstimo hoje junto às instituições financeiras é um risco muito grande, né, e principalmente quando tem os CRAs, né, CPRs, FDICs, essa coisa toda, é um risco maior ainda. Pode-se dizer que pode considerar como um risco total, né? Não digo, entre aspas, né, a morte do produtor, mas seria mais ou menos isso, um risco muito grande, Demiro? Perfeitamente. Eu digo com experiência própria. Produtor, meu amigo, eu também sou produtor rural. Não entre nessa de taxas de juros de mercado em qualquer circunstância. Seja de banco, seja de financeira, seja qualquer tipo de taxa de juros que venha, se não seja pré-fixada, aquela que você vai saber quando você vai pagar lá na ponta, é um risco que você está correndo que você não tem ideia. Tá? Então, se puder sair desse tipo de risco, é bom. CRA é muito bom, é um excelente instrumento, mas nesse momento não aconselharia. FDICs também é um excelente instrumento, mas também não aconselharia nesse momento. São instrumentos, Braga, que eles não são adequados para a agricultura, para a pequena e média agricultura. Ele é para grandes produtores, para alguns modelos de operações. Não é através desses modelos de FDIC e de CRAS que nós vamos financiar a agricultura. Tá? Isso aí são taxas de mercado. Só para finalizar esse ponto, imagina o seguinte, o investidor, quando ele vai comprar um título, um CRA, ele quer a maior taxa de rentabilidade, não é isso? Então, FDIC, um fundo de investimento, ele busca a maior taxa de rentabilidade. A maior taxa de rentabilidade significa o tamanho dos juros que o produtor vai pagar. Então, vai pagar 18%, 20%, 22% aí de juros ao ano. Eu não vejo a agricultura média e pequena pagando isso por ano com essa despesa financeira, não. Bom, Despesas de insumos, né? Outras despesas. Assim, agora, com essa disparada que nós tivemos, inclusive, da inadimplência, pedidos de recuperação judicial em 2024, com o dólar em alta, juros disparando, né? Essa questão da insegurança com relação à política fiscal, econômica do próprio governo, a inadimplência torna-se mais um problema, uma pedra aí no calcanhar de todo o Brasil, não? Vamos nos ater aqui ao rural, né?
O Banco Central, em outubro agora, ele disse que a carteira estava com uma inadimplência de 3,3%, ou seja, do total da carteira rural, 3,3% estava vencido. Não significa que está vencido, o cidadão não vai pagar, não é isso, mas é um patamar que nunca chegou antes, tá? A média histórica de inadimplência do crédito rural é da ordem de 0,7% a 1,5% nos picos de vencimento das operações. E note que ele está falando em outubro. Em outubro você não tem vencimento de operações significativo, vai se dar lá em março, abril, tá? Do próximo ano. Mas já estava com 3,3% de inadimplência. Três vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais é puxada pelo investimento, tá? Então, comercialização também tinha uma boa parte. Mais comercialização, depois investimento, 3 pontos alguma coisa, tá? Então, já esse é um ponto importantíssimo. Mas, para 2025, as perspectivas da manutenção da taxa de juros elevadas, ela vai ter 2 problemas, tá? Vai elevar o custo da produção para todos os produtores distintamente, tá? E vai reduzir o investimento no campo. Isso é dado certo, tá? Mas tem um lado também que, vamos dizer, positivo, que é o lado das previsões, né? Previsões de aumento, crescimento de produção e, portanto, aumento de faturamento. Então, se cresce a produção, vai aumentar o faturamento. Isso tudo depende também se o clima ajudar, né, Brian? Porque também, se não ajudar, o clima também não ajudar, aí fica pior ainda, né? Que se tem elevação das taxas de juros, manutenção de taxas de juros, e aí se tiver uma perda, e se o cliente não tiver seguro, aí ele está no pior dos mundos, né? Mas, em resumo, é o seguinte, no caso da inadimplência, o produtor, além de tomar muito cuidado, o sistema financeiro, o sistema financiador, ele está muito preocupado e ele vai puxar o freio de mão, não tenha dúvida, na concessão de crédito. Ele vai exigir mais garantias, ele vai exigir uma solvência do produtor melhor, ele não vai fazer nenhum financiamento que o produtor não demonstre claramente a capacidade de pagamento. E então isso aqui está no radar dos bancos, tem que estar no radar dos produtores, que ele vai ter mais dificuldade para tomar crédito, e tem que estar no radar dos formuladores de política agrícola do país, políticas públicas, tá? Ou seja, o acesso ao crédito já foi um pouco dificultado nesse ano 2024, a exigibilidade dos próprios bancos, né, do financiador, no caso, vai ser maior porque vai ter que ter ali a contrapartida, e apenas a contrapartida vai ser aceita. Como é que vai ser? Lógico, né, cada instituição vai exigir algo diferente, né? Mas daquilo que está sendo exigido hoje pode ser qualificado com pouco perto daquilo que em 2025 os bancos vão exigir para tomada de empréstimos, no caso dos produtores rurais, é isso? Quer dizer que eles vão exigir mais, ou até mesmo não conceder crédito com essa alta de juros, ou Ademir, ou não? É isso mesmo. Eu, quando fui gestor de carteira de banco, era essa a política, e não mudou nada, tá? É régua perpétua, tá? Então, vamos dividir o país em três blocos, tá? Agricultura. No país da agricultura consolidada, no país da agricultura em consolidação e no país da agricultura em abertura, em desenvolvimento. Num momento desse, e onde é que estão esses players, esses produtores? Estão no sul e sudeste, está aqui no centro-oeste e está lá em cima, onde está, no Mato Piba, onde está em abertura, né? Então, que fique muito claro o seguinte: quando você tem uma elevação de taxa de juros, um repique na inadimplência, coisas do gênero, o que você, já como gestor da carteira de crédito, você faz? Vamos concentrar as aplicações naquela área que é consolidada, naqueles produtos que são consolidados, naqueles produtos que têm mercado internacionais, naqueles produtos que que são commodities. Vamos privilegiar as operações que estão, dos produtores que estão vinculados a cadeias produtivas, por exemplo. Vamos privilegiar produtores que estão vinculados a cooperativas, vamos privilegiar produtores que estão vinculados a empresas da agroindústrias, por exemplo, frangos, suínos, né? Então, esse produtor que trabalha em parceria,
eles sempre, a linha de crédito para eles não é dificultada, porque eles sempre têm junto uma indústria, uma cooperativa ou uma empresa que está dando liquidez para ele, tá? Então ele já tem o contrato certo de venda, de negociação. Então esse produtor, ele não deve sofrer muito, tá? Mas os demais produtores deverão sofrer sim, e vão sentir que os bancos estarão muito mais rígidos em 2025, eu diria que para frente, tá? Porque não é só pelo crédito, mas sim pela qualidade do crédito. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que não é o crédito pelo crédito, é o crédito acompanhado de boas práticas de condução da lavoura. Então, quando eu digo planejamento agronômico e tecnológico, é nesse sentido. Se você continuar sendo um produtor que não está muito zeloso com o meio ambiente, você vai estar tendendo a ser excluído do banco, tá? Você vai estar desbancarizado em pouco tempo. Essa é a regra do mercado, né? Agora, anteriormente, nós vimos muitos produtores recorrendo àquela negociação com o gerente do banco, né, com um amigo, entre aspas, né, que está ali fazendo a negociação e tentando jogar para frente as dívidas. Com essa alta da taxa de juros, isso vai ser um risco também muito grande, não, Ademiro? Aqui, muito boa pergunta, Braga. Eu chamo a atenção aqui dos produtores pelo seguinte fato. Venceu a sua operação de crédito rural, você procura, antes de vencer, procura a instituição financeira e comunica que você vai ter dificuldade para fazer o pagamento. O banco, pelas regras do crédito rural, ele é obrigado a encaminhar até você um engenheiro agrônomo, um técnico, para fazer uma avaliação, se é verídica aquela informação. Em constatando a veracidade da informação, o banco é obrigado a fazer a prorrogação nas mesmas taxas de juros, tá? Então, isso está no Manual de Crédito Rural, está na legislação vigente hoje, tá? Então, não deixe vencer para depois ir procurar o gerente. Vá antecipadamente procurar o gerente. Expõe a situação para ele, tá? Para você já buscar uma negociação. Muito bem. Primeiro caso é este. O segundo ponto tome muito cuidado em negociar com o banco, porque os bancos são muito, assim, ávidos por resolver aquela inadimplência imediatamente. Então, o que eles fazem? Eles fazem um mata-mata. Ele tira você do crédito rural e te oferece um crédito pessoal, um crédito comercial. E aquela operação ela fica descaracterizada do crédito rural e vai para o crédito comercial. Ora, se você não está conseguindo pagar uma operação com taxa de juros mais baixa, você não vai pagar de mais alta. Então, você está dando uma sobrevida para você mesmo. Você está cavando um buraco maior do que você já está, tá? Entendeu? Então, procurem não fazer isso. Procurem manter a operação dentro da carteira de crédito rural, mesmo que você tenha uma elevação da taxa de juros, mas dentro da carteira de crédito rural. Isso é muito importante pelo seguinte: se um dia de amanhã vier qualquer negociação por parte do governo, qualquer securitização, que já se fala em securitização por aí, a boca pequena, mas já está se falando, tá? Então, se você saiu da carteira de rural e foi para a carteira comercial, quebrou o vínculo. Se vier uma regulamentação lá na frente, essa operação está fora. Não está mais no crédito rural, tá? Então, procure manter a operação dentro do crédito rural. É muito importante para o produtor na negociação. E cuidado com propostas de fazer financiamento, taxa de mercado para pagar um crédito rural. Isso nunca deve ser feito. Raríssimas exceções, tá? Um risco muito grande. Bom, nós falamos sobre expectativa de preços, né? A questão do planejamento agronômico, tecnologia, política agrícola, seguro agrícola, né? Que também foi um entrave aí no pagamento de muitos produtores que não tiveram ou comprovaram exatamente os riscos ou as áreas não estavam cobertas adequadamente. Mas tem o mercado global. Esse sim que agora as atenções voltadas para Trump nos Estados Unidos. Tem a China, tem a guerra comercial, entre aspas, entre China, Estados Unidos e tudo isso envolvendo os produtores aqui no Brasil. E diante dessa situação, como é que fica o produtor? Tem que seguir a cartilha e atender todos aqueles requisitos anteriores, produzir e tentar sobreviver a isso? Mais ou menos isso. É bem isso, né?
O produtor, como eu disse, ele é resiliente, né? Mas ele produzindo bem, a custos, observando aquilo que eu disse, tomar cuidado com os custos de produção, né? Desenvolver uma lavoura, uma atividade onde você tenha o mínimo de rentabilidade, tá? A inteligência está no momento da comercialização, tá? Então, procurar comercializar parte da sua produção logo no início, depois mais uma parte, em três partes, né? Mais uma parte no meio, mais ou menos, da lavoura e deixar um restante para o final. Não deixe para comercializar tudo no final. Você vai dizer, mas lá no final está prevendo um aumento do preço da saca de soja, de milho, do algodão, etc, etc. Mas lá na frente, se você já atingiu ou está próximo daquela rentabilidade que você marcou no começo do teu planejamento, então você deve dar por satisfeito já e cravar nesse teu faturamento, tá? Porque o que se ouve e o que se tem visto de declarações é de que vai ter sobretaxações dos nossos produtos. Mas esperamos que não no agrícola, né? Seja em outros produtos. Mas entre eu pagar para ver e poder fechar agora, fecha agora. Só para finalizar, Ademiro, o consultor, o produtor, né, Ademiro Vian, está otimista para 2025? Eu sempre sou uma pessoa otimista, por natureza, tá? Eu sou otimista, Resiliente. resiliente, produtor rural resiliente, minha família é toda produtor rural, somos resilientes, vamos sobreviver mais essa, e não vai ser tão difícil assim como se imagina, não. Pode ficar tranquilo, vamos cumprir aquilo que nos cabe, que a gente vai sair lá no final mais forte do que nós estamos entrando agora. Ademiro Viana, muito obrigado, boas festas para você, um excelente 2025, que venha com muita produtividade, sabedoria, resiliência, principalmente. Te agradeço, né, mais uma vez, imensamente por participar conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Braga, e um bom ano para vocês e um Feliz Natal a todos. Tá? Ótimo, muito obrigado para você também, até uma próxima. Bom, lembrando mais uma vez que todas essas nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Boas festas e a gente se encontra ainda antes do final de 2024. 2025, certamente, na programação aqui do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, meu muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.